Episódio 11 e o primeiro monstro Rex. O corpo estava quente, mas não cansado. O sangue pulsava firme, os músculos não apresentavam sinais de fadiga. A descida até os andares intermediários não fora nada além de um aquecimento prolongado, e agora, com o território parcialmente mapeado até o 15º andar, era hora de continuar. Não havia pressa. Eu me sentia como um predador selvagem introduzido em um novo bioma, e a Dandy ainda não sabia como reagir a mim. Os monstros surgiam com instinto de emboscada ou em formação de patrulha, mas nenhum comportamento defensivo. Eu era uma anomalia. E eles estavam prestes a perceber isso. O 16º andar me recebeu com cheiro de sangue coagulado e limo. As paredes pareciam respirar, como se a Dandy soubesse que algo estranho estava prestes a acontecer. Foi ali que encontrei o primeiro deles. Um minotauro. Caminhava sozinho, arrastando um machado improvisado feito de ossos. Quando me viu, ergueu a cabeça e rugiu. O som preencheu o corredor, vibrando nas paredes. Era o tipo de uivo que fazia novatos congelarem, que paralisava aventureiros do nível 1 e até alguns do nível 2. Mas para mim, só significava uma coisa e sinal de abertura. Ativei o instinto de predador. Meus sentidos ampliaram, cada detalhe do movimento dele se tornou nítido. A força e resistência daquele monstro eram absurdas, em atributos acima dos 1900 pontos, corpo coberto por músculos tão grossos quanto as pernas de um ogro. Mas ele era lento. Pesado. Uma besta feita para esmagar, não para acompanhar. Ele atacou com fúria, trazendo o machado em um arco destrutivo. Eu rolei para o lado, deixei a lâmina passar a centímetros do meu corpo, e contra-ataquei com 3 cortes rápidos e precisos. O primeiro atingiu o braço direito, rasgando os tendões. O segundo afundou na lateral do tronco. O terceiro, com toda a minha força, atravessou a jugular. O sangue explodiu como um geyser. O minotauro tombou ainda tentando me alcançar, mas eu já estava atrás dele, limpando a lâmina. A adrenalina da luta era um lembrete de que eu ainda estava vivo, mas também de que aquele não era o fim. Poucos minutos após deixar o corpo do minotauro esfriando no chão, a Dandy voltou a se calar. Continuei descendo com cautela. Cada batida dos meus passos ecoava como um lembrete para os monstros do que os esperava. Foi quando ouvi. Não um rugido, mas um rosnado seco. Grave. Contido. Era a antecipação de um predador. Ligerfan. Saltou de cima, direto das estalactites naturais do teto, abrindo as garras como lâminas. Reflexo puro, e me joguei para o lado, sentindo o vento rasgar o ar onde minha cabeça estava instantes antes. Ao contrário do minotauro, esse não era uma besta bruta, era uma máquina de caça. A pele listrada se movia com a fluidez de um assassino. Os olhos me analisavam. Ele queria dançar antes de matar. Dei 2 passos para trás, abaixei o centro de gravidade e mantive a espada firme à frente. E esperei. O Ligerfan não caiu na provocação. Circulou. Rosnou outra vez. A caçada havia começado, e só que ele ainda não sabia quem era presa. Avançou num estalo. Garras contra a lâmina. Desviei o primeiro golpe, mas ele girou o corpo em pleno salto e tentou me acertar com a cauda. O impacto acertou meu ombro esquerdo, me jogando contra a parede. Dor. Mas nada grave. Apenas o bastante para me irritar. Rolei por baixo de um novo ataque e ataquei a pata traseira com força. A lâmina afundou, e ele gritou. A ferida era feia, e o suficiente para diminuir sua velocidade. Aproveitei. Fingi uma brecha e deixei-o vir. Quando ele saltou, com a mandíbula aberta, cravei a espada bem fundo entre as costelas. Senti o osso ceder. Um segundo depois, ele caiu sobre mim. Usei a adaga reserva para perfurar o pescoço até o fim. O Ligerfan estremeceu uma última vez antes de parar. Fiquei ali, respirando com força. Ferido, mas funcional. Cada batalha era uma escada. Um passo mais perto do limite. E eu ainda não havia chegado nem na metade. Os andares 16 e 17 não ofereceram nada além de repetição. A princípio, os ataques vinham com intensidade. Matilhas inteiras de cães do inferno surgiam entre as rochas, cuspindo labaredas traiçoeiras em formação, tentando me encurralar. Mas logo entendi seus padrões. Quando um se posicionava à esquerda, outro surgia à retaguarda. Quando uivavam juntos, um ataque em área estava prestes a vir. Bastou ajustar meus movimentos e as linhas de corte, entrei e saí das chamas como se elas fossem apenas brisa quente. Suas carcaças arderam depois que caíram, e o cheiro de queimado se tornou companheiro constante. Depois vieram os minotauros. Brutos, previsíveis. Dezenas deles. Talvez, para qualquer outro, o simples fato de enfrentar tantos monstros de nível 2 já fosse motivo de orgulho ou alarde. Para mim, foi só um massacre metódico. Esperei, desviei, cortei. Vez após vez. Seus rugidos, que antes poderiam ter travado minhas pernas, agora só provocavam suspiros. Eu os via como grandes sacos de carne com pernas, e poderosos, sim, mas incapazes de sair do básico. Tolos. Lentos. Condenados. Os Ligerfans foram os únicos a oferecerem algum ritmo, quando surgiam em duplas, claro, saltando entre as pedras com aquela arrogância felina. Rápidos, astutos, letalmente coordenados. Mas, de novo, previsíveis. Quando entendi seu padrão de caçada, um cercando, o outro saltando, tudo ficou fácil. Bastava quebrar o ritmo e punir os erros. Um por um tombaram.
Os últimos, já feridos, chegaram a hesitar antes de me encarar. Isso foi quase ofensivo. A magia de cura fez seu trabalho quando necessário. Corte superficial aqui, um arranhão mais fundo ali. Nada relevante. E quando o cansaço começou a arranhar as bordas da mente, bastou sentar por alguns minutos, respirar fundo e canalizar o feitiço. Um brilho suave, uma brisa interna, e eu estava novo em folha. Físico restaurado. Mente fria. Espada limpa. Mas a verdade é que, apesar do massacre, eu me sentia vazio. Esperei mais. Queria mais. Os andares intermediários tinham a fama de matar aventureiros incautos, mas para mim, tudo o que mostraram foram cadáveres em potencial. Nenhum monstro, nenhuma criatura, me forçou a pensar além do básico. Nenhum deles me levou ao limite. Estava mais forte do que nunca. E isso deveria bastar. Mas não bastava. Porque ser forte, em si, não significava nada, se o mundo à minha volta não conseguia me provar o contrário. E foi assim, com passos lentos, quase silenciosos, que cheguei à beirada do 17º andar. À minha frente, a enorme entrada arqueada escancarava o caminho para o andar 18. Escura, profunda, viva. Um portal que separava o previsível do desconhecido. Ali, por fim, algo se mexeu dentro de mim. Se todos esses monstros eram apenas o prólogo, e então o primeiro monstro Rex precisava justificar essa espera. Eu o encontraria em breve. Com o coração calmo e a respiração controlada, caminhei até a borda do salão onde o 17º andar terminava. A câmara estava silenciosa, ampla e escura, com um silêncio pesado que parecia guardar algo sagrado. À frente, uma imensa parede de pedra clara, lisa demais para ser natural, parecia bloquear a passagem. Senti o ar mudar. Então, como se o próprio calabouço estivesse me respondendo, aquela parede tremeu. Com um estrondo seco, ela se partiu, rachaduras surgindo como veias vivas até explodir em centenas de pedras que foram lançadas em todas as direções. Dentre a poeira e os fragmentos, surgiu a criatura. 7 metros de músculo bruto coberto por uma pele cinzenta espessa como aço. Um grito gutural preencheu o salão, o rugido do Golias sacudiu o chão e fez o ar vibrar no peito como um tambor de guerra. Seus olhos se fixaram em mim, e minúsculo diante dele, e sem hesitação, ele correu. Ativei o instinto da presa. O mundo desacelerou. Cada movimento, cada vibração, cada respingo de poeira tinha peso e sentido. Meus olhos fixaram nos ombros do monstro, nos quadris, no modo como os joelhos flexionavam a cada passo colossal. Ele ergueu o punho como se fosse esmagar uma montanha. Já estava em cima de mim. Rolei para o lado no último instante, sentindo o impacto da pancada que acertou o solo onde eu estava, e a terra tremeu, uma cratera se formou. Saltei de volta aos pés e avancei pelas laterais. Meu corpo inteiro focado em um só objetivo, em sobreviver. E ferir. Rápido demais para ele me alcançar, comecei a golpear as pernas do titã com cortes precisos e rasantes, usando a lâmina como uma extensão instintiva do meu corpo. Um corte atrás do joelho. Um segundo na panturrilha. A pele era grossa, mas eu sentia a lâmina atravessando aos poucos. O Golias virou com um urro e tentou me chutar. Saltei por cima do ataque e deslizei sob ele, acertando outro golpe na parte interna da coxa antes de recuar com uma cambalhota. Ele girou e tentou me esmagar com as 2 mãos. Já não era apenas força bruta, e ele começava a me observar. Era esperto, mais do que parecia. Mas eu também era. Passei a circular o monstro em zigue-zague, forçando-o a virar constantemente, errar os tempos, expor aberturas. Cada novo ataque meu deixava uma marca, um ferimento, um desequilíbrio. Ele rugia e pisoteava com fúria, mas a cada ataque que errava, perdia mais força, mais ritmo. O cheiro de pedra quebrada e suor animal enchia o ar, e meu corpo se movia como uma marionete sob o fio da morte. Reflexos aguçados, precisão letal. Eu ainda não havia sido tocado, e cada instante que passava era um lembrete de que, contra um inimigo assim, bastava um erro para tudo acabar. Mas ainda não era hora de cair. Eu o faria sangrar até que cada passo daquele monstro pesasse como o mundo inteiro. Eu era presa, sim. Mas não uma presa indefesa esperando para ser abatida. E o Golias havia acabado de perceber que, naquele salão, não estava apenas mais uma vítima que cairia fácil. O Golias recuou um passo, soltando um brunido gutural enquanto flexionava os músculos da perna direita, agora marcada por 3 cortes profundos que sangravam lentamente. Cada respiração sua era pesada, uma fornalha prestes a explodir. Ele avançou com um soco horizontal que rasgou o ar como um vendaval, e eu mergulhei por baixo, rolando entre seus tornozelos e surgindo por trás como uma sombra viva. Cortei o tendão do calcanhar esquerdo. A criatura cambaleou com um urro furioso, os pés martelando o chão em uma tentativa cega de me esmagar. Cada passo dele fazia o chão tremer, uma tempestade de destruição em movimento, mas eu me mantinha um passo à frente. Cortei a parte de trás do joelho enquanto ele se virava, e rápido demais para o tamanho que tinha, e o vi cambalear de novo, colocando mais peso na perna errada. A janela se abriu. Saltei para o lado esquerdo, escalei parte de sua panturrilha e cravei a lâmina na dobra do joelho. Ele caiu sobre um joelho. O chão rachou sob o impacto, uma muralha viva colapsando por um instante. O Golias rugiu em pura agonia, girando o tronco com os braços abertos em um ataque desesperado. Joguei meu corpo para trás, girando no ar como uma folha carregada pelo vento, e aterrissei em um deslize que levantou poeira. Sem perder o ritmo, corri para o flanco, subindo em um dos pedaços de rocha que haviam sido lançados pela entrada destruída, e minha mente analisava distâncias, pesos, padrões.
Ele tentava se levantar, apoiando uma das mãos no chão, deixando a costela desprotegida. Avancei como uma flecha. Escalei seu braço, girei o corpo no ar e cravei a lâmina entre as costelas. Um golpe limpo. A lâmina entrou fundo. O monstro rugiu, erguendo-se num impulso puro de ódio. Fui arremessado com um movimento, mas controlei a queda, rolando no chão e já voltando a correr. A dor o fazia hesitar, o desequilíbrio nas pernas o tornava instável. Mas ele ainda era um colosso. Ele berrou com fúria, a boca escancarada em ódio primal. Deu um passo e tentou me pisotear e desviei. Um soco vertical caiu como um martelo divino e saltei de novo. Corri pela lateral, escorregando entre os destroços. A cada segundo, eu me aproximava mais, me fundia com o caos. Um corte na lateral da barriga. Outro na axila. Um terceiro no ombro. Ele girava, investia, quebrava colunas e pedras, mas eu era pequeno, veloz demais. Não era um duelo. Era caça. E então, no meio de um giro, no instante em que avancei para perfurar o olho esquerdo exposto, ele me enganou. O braço que parecia desequilibrado se firmou no chão. Ele girou os quadris e lançou um soco com a direita. Não vi vindo. Um golpe limpo, direto, de cima para baixo. Me acertou em cheio no torso. Tudo ficou branco. O impacto foi devastador. Senti ossos estalarem, o ar escapar dos pulmões e meu corpo ser lançado como uma flecha errante. Atravessando o salão, bati em uma das paredes com um estrondo surdo e despenquei no chão como um boneco quebrado. A dor chegou em ondas, esmagadora, paralisante. Tentei respirar e sangue escorreu pela boca. Meus olhos ardiam. Minha visão tremia. O sangue escorria da testa, descia pelo queixo e se misturava ao gosto metálico na boca. Eu havia sido arremessado como um brinquedo até a parede do fundo da arena. O impacto me deixou momentaneamente apagado, mas o rugido do Golias me trouxe de volta. Um trovão de fúria se arrastando na minha direção. Levantei a cabeça com esforço. O monstro Rex mancava, joelhos quase cedendo, os músculos tensionados e rasgados, um colosso ferido e mais ainda de pé. Suas pernas estavam dilaceradas por dezenas de cortes profundos, mas ele continuava vindo. Passo após passo. Lento, mas inevitável. Um ceifeiro caminhando para finalizar sua colheita. Minha cabeça girava. Meus sentidos estavam anestesiados. Mas na dor agora sentia algo dentro de mim. Berserkir, despertado. A fúria tomou conta. Um calor corrosivo explodiu no peito, irradiando pelos membros quebrados. Cada centímetro do meu corpo gritava em colapso, mas a adrenalina me puxava de volta. Eu havia me preparado para isso. Para o pior. Para um único instante onde, mesmo destruído, eu ainda conseguiria me mover. Mesmo que custasse tudo. Foquei toda a magia de cura no braço direito e o único que eu ainda podia usar. Meu esquerdo estava pendurado como um peso morto, então o prendi contra o corpo com um cinto. A espada curta foi guardada. Para o golpe final, eu não precisaria de lâminas. Desativei o instinto da presa. Aquela era a hora de parar de correr. Instinto do predador, ativado. Meu olhar encontrou o do monstro. Ele se arrastava, arfando, os olhos sangrando, os dentes cerrados em frustração e dor. Mesmo assim, avançava. Um rei moribundo caminhando para o trono feito de cadáveres. O chão tremia sob seu peso. E estava perto. Perto o suficiente. E então? Julgamento do último suspiro inativado. O mundo desacelerou. O tempo parecia vacilar. Em 8 segundos, minha força seria multiplicada ao limite do absurdo. O rank mais alto possível para um nível 2, amplificado pela fúria, pela dor, e agora, pela decisão de matar. Avancei. Cada passo era uma tortura. Meus ossos estalavam como galhos secos, os músculos gritavam e as juntas rangiam. Mas eu não parei. Corri. O Golias rugiu, ergueu um punho gigantesco e desceu com toda a força do mundo em um martelo esmagador de carne e pedra. E eu saltei. Me projetei como um raio por cima do braço dele. O ar rasgou nos meus ouvidos. Todos os músculos do corpo se tensionaram numa única ação. E, no ar, com o punho direito carregado com tudo que eu era, com a força de todas as mortes e cicatrizes que acumulei, disparei o soco. Uma habilidade guardada desde o início. Uma técnica guardada somente para essa situação no fundo da alma. First Strike. A potência máxima para o primeiro golpe em um combate. Guardada até o último segundo. Até o último suspiro. Meu punho afundou no rosto do monstro com um impacto tão absurdo que a carne se dobrou como argila. O crânio estourou. O rugido morreu. O sangue explodiu em todas as direções. E eu sorri. Soco sério. Extremamente sério. O corpo do Golias voou para trás, como se tivesse sido atropelado por um deus. Colapsou, inerte, enterrando parte da parede oposta com o impacto. Silêncio. Eu permaneci de pé. Trêmulo. Quebrado. Mas vivo.